E eu queria ler um versículo com vocês do Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Quantos creem nessa verdade? Amém, queridos? Gente, a Páscoa é uma das festas, creio eu, mais distorcidas atualmente. O secularismo e o consumismo inverteram completamente o sentido e o significado da Páscoa. Hoje vocês sabem que a figura principal dessa festa é um coelho, não é? E o alimento principal é o quê? É um ovo de chocolate. Mas a Páscoa que a Bíblia ensina não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com essas coisas e também não tem nada a ver com um feriado comercial. Não, não. Páscoa, ela vem do hebraico Pesach. E significa passar por cima, significa passagem. Veja só, quando Israel estava cativo no Egito, Deus promulgou um juízo sobre aquela terra do Egito e Deus disse: eu passarei a meia-noite e ferirei todo o primogênito do Egito. E aos filhos de Israel, Deus ordenou que eles colocassem sangue no batente das portas, e quando o anjo da morte chegasse e passasse, aquele anjo não feriria aquela casa, não tocaria naquela família, mas passaria por cima. Então, queridos, esse é o significado básico da Páscoa: passagem, passar por cima e livrar do juízo. Isso é Páscoa, gente. E a primeira Páscoa marcou então a libertação do povo de Israel da servidão do Egito. Mas e nós cristãos? Como é que nós comemoramos a Páscoa, meus irmãos? Como que nós cristãos comemoramos a Páscoa? Veja, a Páscoa dos judeus era marcada pelo sacrifício de um cordeiro. Mas para nós, hoje, a igreja, Cristo é o cordeiro pascal. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga aleluia. Aleluia. Ele é o sacrifício oferecido, gente, para nossa salvação. E pelo sangue de Cristo que foi vertido, que foi derramado na cruz do Calvário, nós somos poupados da ira de Deus. Então, meus queridos irmãos, a Páscoa simboliza a nossa libertação do pecado, a nossa libertação do diabo e do mundo. A Páscoa é a nossa redenção. Oh, meus queridos irmãos, Jesus Cristo trouxe um novo significado à Páscoa. Ele trouxe a boa nova da esperança de uma vida nova, de uma vida plena, de uma vida abundante. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 10, diz que o diabo ele veio para o quê, meus irmãos? Para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus diz nesse mesmo capítulo: eu vim para que vocês tenham vida. E vida com abundância. Vida com abundância. Então a morte de Jesus representa o fim da nossa condenação, o fim da nossa escravidão. Mas a ressurreição de Cristo é o início de uma nova vida, de uma vida nova com Deus. Aleluia. Veja que o domingo de Páscoa marca então a passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, do pecado para a santidade, da escravidão para a liberdade. E nós sabemos, queridos irmãos, que o domingo de Páscoa é uma das datas mais importantes para nós, cristãos. Eu quero deixar com vocês de maneira muito rápida, para nós participarmos deste tempo memorável da ceia do Senhor, 3 significados da Páscoa.
E o primeiro significado é que a Páscoa é a passagem da morte para a vida. Você pode repetir isso? Páscoa é o quê, irmãos? É a passagem da morte para a vida. Gente, a morte nos amedronta. A morte é terrível. Lidar com a morte não é fácil, pessoal. É horrível. A dor de perder alguém, um ente querido, um amigo, um familiar. Gente, é um dos piores sentimentos humanos. Quem viveu isso sabe. Quem sofreu essa perda sabe do que eu estou dizendo. A morte nos amedronta, mas como é bom saber que a morte já morreu. A morte está morta e quem está em Cristo tem a vida. O nosso Deus, meus irmãos, não é um Deus de mortos. O nosso Deus é um Deus de vivos. Aleluia! E porque a morte foi derrotada, Jesus pôde dizer àquele ladrão da cruz, e ele declarou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, meus irmãos, o apóstolo Paulo declara lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Irmãos, onde está a força da morte? Onde está a força da morte? Gente, a morte foi destruída na vitória e na ressurreição de Cristo. E aquele que ressuscitou nos faz também ressuscitar com Ele para uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe qual é a boa notícia, irmãos? Que um dia eu e você, todos nós, um dia nós nos levantaremos e entraremos para sempre no gozo eterno da glória do Senhor. Que maravilha a gente saber disso, não é não, meus irmãos? Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E a Bíblia diz que Ele se tornou o primogênito dentre os mortos. Oh, meus queridos, em outras palavras, Cristo abriu o caminho para o reino de Deus, para que aqueles que creem nele possam ter a certeza e a esperança da ressurreição. E essa é a nossa alegria, essa é a nossa certeza, meus irmãos, nossa garantia. Nós viveremos para sempre com o Senhor, por toda a eternidade, aleluia. Então Jesus Cristo se tornou a nossa Páscoa. Por Ele nós fomos reconciliados com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. Por causa do pecado, porque o pecado nos afastou de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado nós nos tornamos inimigos de Deus, mas também por causa da obra redentora da cruz do Calvário, nós fomos feitos amigos de Deus. E então nós somos transportados do reino das trevas. E hoje nós fazemos parte do reino da luz. Do reino da luz. Então, meus queridos irmãos, ao nós hoje juntos celebrarmos esse tempo, celebrarmos a Páscoa, nós declaramos que Cristo morreu por nós, morreu por nossos pecados, e hoje Ele vive em nós. Cristo é a minha vida, Cristo é a nossa vida. Você pode declarar isso? Cristo é a minha vida? Cristo é a minha vida, Cristo é a nossa vida, é Cristo em vós, diz o apóstolo Paulo. A esperança? A esperança da glória. Mas há um outro significado da Páscoa. A Páscoa fala da comunhão com os irmãos e com o nosso Pai. Gente, nós vamos celebrar hoje a ceia, e ceia fala de aliança, e é uma renovação da aliança que nós temos com Deus e uns com os outros. Isso é maravilhoso. E ceia a gente não toma sozinho. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre este momento, sobre a ceia, ele diz assim: esperem uns pelos outros. Esperem uns pelos outros. Porque ceia a gente toma sozinho, a gente celebra junto. E hoje nós estamos aqui nesse tempo de festa, de celebração. Nós vamos celebrar juntos a morte e a ressurreição de Cristo. E claro, nós cremos que através da vida de Jesus em nós recebemos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Nós recebemos tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa caminhada cristã. Sim,
E a Páscoa, gente, ela é muito mais do que um simbolismo. A Páscoa é uma realidade. A Páscoa, gente, é uma experiência espiritual. Como eu disse ainda pela manhã, todos nós gostamos e queremos ovos de chocolate. Quem gosta de chocolate aqui? Deixa eu ver. É bom, é ou não é, gente? É gostoso. Eu ganhei alguns aqui já. Né? Eu ganhei alguns hoje pela manhã. Durante a semana eu já havia também ganho um chocolatinho. Eu gosto do chocolate da Lindt. Não é bobo não, né? Hã? Por que vocês estão rindo, gente? Falei alguma coisa errada? Não? Tá muito certo, é isso? Bom demais, bom demais. Mas ganhei chocolate, é gostoso. E é bom nesse tempo, claro, não há problema algum você compartilhar com os seus amigos, com os seus irmãos, com a sua família. Estes ovos, só toma cuidado, viu, gente? Talvez muito chocolate não vai fazer bem para você. Mas claro, é gostoso esse compartilhar, mas eu queria dizer para vocês que mais importante do que a gente compartilhar e ganhar um ovo de Páscoa e dar para alguém um chocolate, muito mais importante que isso é compartilhar com as pessoas que estão junto com a gente, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas, com os irmãos. Muito mais é importante a gente compartilhar a misericórdia, a compaixão, o afeto e principalmente o perdão de Cristo. Sabe, queridos, e é assim que chegará o dia em que todos vão compreender e entender aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. O sacrifício de Jesus na cruz. Porque Jesus Cristo não morreu em vão. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu por nós. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. E Ele veio trazer vida, como eu disse, e vida com abundância. E se nós compartilharmos deste amor com as pessoas próximas, outras que são mais ou menos próximas e outras até um pouquinho mais distantes de nós, gente, nós não precisaríamos de grandes movimentos para mudar o mundo, não, porque bastarão pequenos atos de bondade, de respeito, de sinceridade, de amor, e o mundo vendo as nossas boas obras, eles irão glorificar ao Pai que está nos céus, louvado seja Ele. Mas há um terceiro significado que eu quero deixar com vocês sobre a Páscoa. A Páscoa é a mensagem que Jesus está vivo. Você pode repetir comigo? Vamos lá, gente. A Páscoa é a mensagem que Jesus está vivo. A boa notícia é essa, irmãos. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E antes dele subir aos céus, Ele fez a seguinte promessa e declaração: eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês todos os dias. Ele não disse alguns dias, ou em alguns momentos, não. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus está vivo, e Ele continua hoje indo ao encontro das pessoas todos os dias. Ele vem ao nosso encontro, ao encontro da sua família, dos seus queridos. Ele continua indo ao encontro dos pecadores, para transformá-los, para restaurá-los, para salvá-los, para regenerá-los e abençoá-los. Oh, meus irmãos, Jesus está hoje aqui entre nós. Louvado seja Ele. Quer aplaudir? Pode aplaudir. Celebra a presença do Senhor Jesus entre nós. E como eu tenho dito aqui, estou realizando uma série de mensagens sobre as 7 igrejas da Ásia. E nós temos aprendido e vimos que Jesus olha a igreja como um candeeiro. E a Bíblia diz que Ele anda no meio do candeeiro. Ele está aqui olhando para nós como um candeeiro. E Ele está passeando entre nós. Está andando aqui entre nós.
olhando, observando todas as coisas, mas não como um juiz intolerante, não como um fiscal, não como o chatão para dar bronca, para ver aquilo que está errado, apontar os defeitos. Não, não é isso. Mas Ele está aqui porque Ele ama a igreja. Você crê no amor de Deus? Ah, meus irmãos, Ele ama a igreja, Ele cuida da igreja. Ele sim observa a igreja. Ele se preocupa com a igreja. Porque Ele é o bom pastor, Ele é o pastor da igreja. Louvado seja o pastor da igreja. Amém, meus queridos? Ele está entre nós. Isso para nós gera uma segurança enorme, pessoal. Porque nós não estamos sozinhos. O pastor desta igreja está entre nós. E Ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, glória a Deus. Ele está aqui. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa fé, a nossa convicção e certeza, meus irmãos. Ele está aqui porque Ele prometeu. E o Deus que promete é o Deus que cumpre. Porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Portanto, quero que você saiba que Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem promessas para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho, para cada área específica da sua vida. Deus tem uma promessa e tudo vai se cumprir do jeitinho que Ele prometeu. Porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Se Ele disse, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Isso gera em nós tanta certeza e segurança. E Ele diz: quando 2 ou 3 de vocês se reunirem em meu nome, eu estou aí, no meio de vocês. Ele está aqui em nosso meio. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo nenhum arrepio. Mas você não precisa sentir absolutamente nada. Você precisa crer naquilo que diz a palavra de Deus. Se Ele disse, é porque é a verdade. Louvado seja Ele, Ele está aqui entre nós. Ele está vivo. Ele está aqui entre nós. Olha, meus irmãos, Jesus não está mais no sepulcro. Quero dizer para vocês que os túmulos de homens como Maomé, Allan Kardec, Buda e tantos outros, lá estão os seus restos mortais, nestes túmulos. Mas eu quero dizer para vocês que eu já tive a oportunidade de ir a Israel 4 vezes, e vou a 5ª vez agora em julho, vamos junto? E todas as vezes que eu fui a Jerusalém, lá em Israel, eu tive a oportunidade de ir ao Tomb Garden, jardim do túmulo. E quando eu chego lá, quando eu entro no suposto túmulo de Jesus, eu sempre vejo escrito na porta do túmulo: Ele não está mais aqui porque Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, irmãos. Você pode aplaudir mais forte? Ele está vivo, Ele ressuscitou. E Ele está entre nós dizendo: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Oh, meu irmão, minha irmã, hoje você pode se aproximar dEle, porque de maneira alguma Ele vai lançar você fora. E diz lá o texto de João, no Evangelho, no capítulo 6, versículo 37 em diante, que diz: Jesus disse: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. E eu quero que você repita mais uma vez comigo o texto lá de João 3,16, que nós já citamos aqui. Vamos fazer mais uma vez, todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus! Louve a Deus essa noite. Você está com o seu kitzinho da ceia? Tome nas suas mãos, por favor. Quero dizer para vocês que Páscoa é a proclamação da ressurreição de Jesus. Isso é Páscoa. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo declarando, em 2 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Paulo diz: de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormem. Meus irmãos, a Páscoa, queridos, é uma mensagem de esperança. A mensagem da Páscoa é uma mensagem de esperança em meio aos dias difíceis que nós temos vivido. Dias de luto, dias de dor, dias de tristezas, dias de lágrimas. São dias difíceis esses que nós temos vivido. E enquanto o mundo fala sobre crises, sobre pandemias, sobre desgraças, guerras, mortes, doenças, maldade, crueldade, assassinatos, tantas outras coisas, sabe, queridos, a Páscoa nos fala de vida, a Páscoa nos fala de graça, de amor, a Páscoa fala de vitória e de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, e essa esperança está à disposição para todo aquele que nele crê. Essa esperança está à disposição para todo aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus, que deu a sua vida por nós, que sofreu, que padeceu e que morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou e prometeu que voltará. Ele voltará. Ele voltará. Gente, isso é Páscoa. Páscoa celebra então a ressurreição de Jesus. Se ele não tivesse ressuscitado, meus irmãos, tudo isso que a gente está fazendo aqui nessa noite não teria o menor valor, não teria o menor sentido. Prepararmos essa cantata maravilhosa que fomos abençoados, é verdade ou não? Sim ou não? Você sair da sua casa e vir até aqui, tudo isso, nos encontrarmos aos domingos para ouvirmos uma mensagem, tudo isso não teria o menor sentido se Cristo não tivesse ressuscitado. Se ele não tivesse ressuscitado, toda a mensagem que ele pregou seria em vão. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós nem teríamos salvação. Mas, queridos, o Cristo ressuscitado é a certeza de que nós podemos viver uma vida plena hoje, uma vida abundante hoje. Ah, queridos, uma vida para o Senhor, uma vida plena de comunhão com o Senhor. É isso que você deseja? Portanto, conte ao mundo, aqui está um desafio para nós, neste tempo. Conte às pessoas, fale com todos, que Jesus está vivo. Diga que Ele reina, e diga que Ele voltará. Jesus voltará. Eu quero desejar a vocês todos uma feliz Páscoa, feliz ressurreição, feliz ressurreição, feliz nova vida com Cristo e em Cristo. Celebra Jesus neste momento, celebre ao Senhor, e por isso levantamos um forte aplauso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aplauda mais forte a Ele.